Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sabrina e se por algum motivo você está assistindo esse vídeo, isso é um bom sinal. Sinal que você está procurando a mesma coisa que eu andei procurando nos últimos tempos e não encontrei. E eu tô muito feliz de você estar aqui assistindo, espero que você fique até o final, porque eu já quero te avisar que esse é um vídeo longo, tá? Aqui eu vou colocar um registro de tudo que eu alcancei nos últimos dias, referente a uma mudança no meu estilo de vida, a uma mudança nos meus paradigmas, uma mudança no meu pensamento e como que eu consegui aplicar todas essas mudanças em tão pouco tempo e os pequenos resultados que eu já alcancei. É claro que aqui é só uma prévia, né? Porque o resultado final ele ainda vai chegar e vocês podem acompanhar, porque eu sempre vou estar deixando um depoimento aqui à medida que eu for conquistando novas coisas, tá bom? Então, se você quiser acelerar o vídeo, se você quiser já ir mais pro meio, porque agora eu preciso te explicar o porquê disso tudo, né? A que ponto eu cheguei para poder precisar mudar tudo o que eu carregava comigo como, como conceitos, como ideologias. E eu não vou falar de política, não vou falar de religião, não vou falar de nada que seja um assunto que seja polêmico, mas com certeza esse vídeo ele vai alcançar alguém que, assim como eu, está procurando uma nova maneira de vida, uma nova maneira de viver. Mais uma vez eu quero esclarecer, isso aqui não é o ponto final, tá? Aqui é só um paliativo, é só uma prévia de tudo o que eu vou alcançar ainda, né? Estou no começo, mas já estou colhendo alguns resultados. Muito bem. Durante essa quarentena eu me vi numa situação muito confusa dentro de mim mesma, né? Porque a gente pensa o seguinte, poxa, agora é hora de eu começar a colher os frutos de tudo que eu plantei até então. E na verdade a gente se ilude um pouco, porque a gente realmente acredita que plantou alguma coisa, quando na verdade a gente só semeou, mas não cultivou, não adubou, não cuidou e se fez da maneira errada, de uma maneira que realmente não germinou, não deu frutos. E essa falta de conhecimento a respeito da maneira como dar frutos, né, como gerar frutos na nossa vida, na minha vida em especial, foi o que me levou a um profundo abismo, uma profunda depressão. É claro que eu não tô querendo me comparar a uma pessoa que realmente vive na depressão, né, em um quadro de depressão mais forte do que o que eu vivi. Mas eu quero muito poder compartilhar com você que tá um pouco perdido, em crise existencial, né? Olhando muito para os problemas, que tem solução, tá? E a solução não tá na religião, a solução não tá em rituais de magia, a solução não está nas pessoas, a solução ela está pura e simplesmente dentro de você. Então, para eu chegar a esse conceito, eu precisei desconstruir alguns paradigmas, né? Algumas crenças que me limitavam a enxergar novas oportunidades, novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. E durante 10 anos de casada, eu sempre ouvi meu esposo reclamando de algumas coisas sobre mim que eu não enxergava, eu não conseguia ver aquilo que ele estava reclamando sobre mim de maneira que eu pudesse buscar ajuda em relação a isso. Foi quando agora, na quarentena, eu me vi sozinha, porque meu esposo também ficou muito mal, né, em relação ao que aconteceu desse quadro, dessa pandemia, né, muitas pessoas foram mandadas embora, sobrecarga de trabalho, eu me vi desempregada, né, empreendedora desempregada, mas sem aquela motivação para empreender de fato, né, sem aquele gás, aquela coisa que geralmente o empreendedor, ele já tem, e já tem com ele aquela motivação de correr risco, de quebrar cara e de tentar de novo. Eu tava sem isso, eu perdi isso. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu, sinceramente, eu não sei qual foi o ponto, o momento que eu me encontrei com o que eu aprendi e que transformou a minha vida. Durante anos eu pertenci a igrejas evangélicas, né? Aprendi muitas coisas lá, mas não consegui aplicar nada na minha vida que realmente fizesse uma diferença significativa, sabe? Ao ponto de eu entrar num estado de depressão e saber qual recurso buscar para poder suprir essa depressão, né? Orava, jejuava, lia a palavra, cantava louvor e nada disso supria.
E aí eu percebi que eu tava desconectada. Eu tava desconectada de alguma coisa. Tava faltando alguma coisa na minha vida de fato. E mesmo eu tentando entrar em algumas outras tendências como meditação, minimalismo, muito de maneira muito superficial, sem entrar em religião, né? Sem me aprofundar nessas questões religiosas, eu ainda assim me sentia muito vazia, porque eu não entendia o fundamento de nada daquilo que eu estava sentindo. Então, quando eu me encontrei e entendi realmente o segredo, eu percebi todos os meus erros anteriores, não me culpei por isso, né? Mas busquei solucionar, e estou buscando ainda, né, solucionar, porque são muitos e, assim, a gente nunca está completo 100%, a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre se desenvolvendo, né? Então, mas o primeiro conhecimento que eu adquiri foi entender que onde estava essa falta de conexão, essa falta de conectividade que eu precisava ter para alcançar a minha plenitude, para poder ser uma pessoa que realmente tenha controle da minha mente, que saiba quando eu tô fazendo uma coisa que não vai me trazer um bom resultado, que saiba distinguir uma oferta boa de uma oferta ruim, seja ela qual for, em que sentido for, né? E isso vai criando um filtro na gente para poder não errar, e se errar, não cometer os erros novamente. O que estava acontecendo é que mesmo com os erros do passado, eu estava repetindo todos eles novamente, por conta dessa falta dessa conexão, né? E eu não sei se você se encontra desse jeito, mas tem saída. É isso que eu quero resumir aqui pra você de agora. Se você já tá cansado desse vídeo, pega só até aqui. Tem solução, tá? Não se desespera. Não acha que não tem solução, porque tem sim. Tem sim. Tá? Eu me vi deitada na minha cama, debaixo do edredom, em pleno sol de 40 graus, porque aqui onde eu moro é uma ilha, então é sol o dia inteiro. E não podendo contar para as pessoas por medo de crítica, por medo de julgamentos, por medo de me expor, porque eu sei que as coisas são passageiras, mas a gente não sabe até que ponto isso vai passar, né? Até que ponto isso vai durar. Então, eu me vi fazendo muitos questionamentos dentro de mim mesma, e a resposta ela vem, né? Quando a gente pergunta, a gente tende a ter a resposta. Foi então que eu percebi que eu tenho um arsenal de livros dentro da minha casa, que tem todas as respostas do que eu preciso. E eu me limitava a ler só alguns, né? E muitas vezes eu tentava praticar esses livros, mas por eu não ter essa base inicial de entender realmente o porquê de tudo, eu me via meio que perdida e deixava pra lá e seguia o barco, né? Não sei se acontece com você, de pegar um livro, ler, achar muito legal o que tá escrito ali, mas não conseguir praticar. Isso acontece muito com a Bíblia, por exemplo, né? Tem muitas coisas que a gente lê na Bíblia. Se você que usa a Bíblia como um livro de orientação para a vida, você vai ver que tem muita coisa ali que você não consegue seguir porque você não tem o fundamento daquilo. Por que que é daquele jeito? E essas dúvidas você acaba deixando passar e segue sua vida, e quando vai ver quebra a cara e não entende por quê. Então é meio que conhecer os princípios, o porquê daquilo. Foi então que eu me deparei com uma página aqui no YouTube de uma mulher que ela explicava as coisas de uma maneira muito didática a respeito dessas dúvidas que eu tinha. Então eu entendi que ali estava a resposta, pelo menos da parte das minhas dúvidas. E realmente, depois que eu comecei a assistir esse canal dela, o conteúdo gratuito que ela disponibilizava ali no site e também no YouTube, aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu me encontrei, tá? Então, o que que é? O maior segredo que você precisa saber hoje para poder mudar a sua vida, de fato, é entender a lei da atração. E eu sei que pode parecer místico isso, mas não é. É muito mais racional do que você imagina. E como eu vim de uma religiosidade, a única coisa que eu não queria naquele momento era voltar a ser o que eu era antes, que era uma pessoa muito religiosa. E eu quero abrir um parêntese aqui, que eu não tô expondo nenhum tipo de denominação a qual eu fiz parte, todas foram maravilhosas. O problema estava em mim mesmo. Então, como eu encontrei a solução desse problema, eu tô aqui compartilhando com vocês, eu não tenho como deixar de citar essa parte da religiosidade, tá? Mas, a princípio, eu me vi com um sofrimento que não fazia muito sentido, porque veja bem,
Por mais que eu estivesse desempregada, meu esposo estava empregado, ele tinha um salário dele, a gente tem onde morar, a gente tem saúde, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho um carro. Então, assim, eu não tenho motivo, eu não tinha também motivos para estar vivendo aquela situação, aquela luta dentro de mim. Foi então que eu descobri que existiam os paradigmas, né? Essas crenças limitadoras que eu já falei algumas vezes, mas eu falei de uma maneira muito sem fundamento, muito sem entender o porquê, como que funciona, só mesmo como uma maneira de um escape, mas nada que realmente estivesse bem explicado dentro de mim. É como se eu te passasse a receita de um bolo e aí você pegasse e fizesse exatamente aquela receita, mas não entendesse a função dos ingredientes do seu bolo, né? Ah, eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar. Aqui tá falando que tem uma colher, mas eu vou colocar mais um pouquinho. Por quê? Porque você não entende a receita. Toda receita ela é dosada e medida para poder no final ter um bom resultado. Então, é como se eu não tivesse esse porquê de colocar mais açúcar ou menos fermento, ou um pouquinho de sal, entende? Na receita da minha vida. E aí a gente acaba fazendo as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente acha melhor, e aí quebra a cara. Bom, resumindo, eu tô tentando resumir, mas não tem como, gente. Eu preciso realmente falar da melhor maneira que eu puder aqui me expressar, porque vocês sabem que se expor assim não é fácil, né? Mas eu quero muito ajudar você que tá em casa agora, por exemplo, deitado na cama, sem forças para poder sair daí. Eu quero te dizer que se você entender a lei da atração, você vai começar a mudar os seus pensamentos agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que a gente pensa, o nosso cérebro ele não sabe distinguir se é realidade ou se é imaginação. Então pensa bem comigo. Inclusive eu posso até citar aqui o exemplo da Bíblia, né? Quando no Velho Testamento as mulheres eram apedrejadas, né? Quando cometiam adultério. E no Novo Testamento, Jesus já chega falando que se você pensar na possibilidade de ter uma relação extraconjugal, você já está cometendo o adultério, que é considerado um pecado. Então, justamente por conta do pensamento ter o mesmo poder de ação no cérebro de uma coisa real, da realidade. Então, daí a gente já pode entender que tudo que a gente pensa acontece. Tudo que você pensa, de alguma maneira, você vai estar emitindo esse sinal de que você quer aquilo para sua vida. Por que você ora na igreja? Por que você reza na igreja? É porque é uma maneira de você se concentrar numa coisa que você quer na sua mente e mandar esse sinal para que lá na eternidade, ou aonde quer que você acredite que aquela resposta vai ser formulada ali, aquele resultado vai acontecer e vai ser enviado para você como forma de bênção. E aí, quando eu entendi isso, fez muito sentido muita coisa. Por conta dessas crenças limitantes que eu carreguei a minha vida inteira, que são frases prontas, são frases de efeito, são piadinhas que você ouve, ou até mesmo sua família que te fala alguma coisa que te acha, que faz você acreditar que você não é capaz do que você quer fazer. Coisas simples que às vezes eles nem fazem por mal, mas é naquela coisa, isso fica dentro de você, se torna um pensamento e acaba virando uma realidade. E aí quando você está diante de uma oportunidade, o que vai acontecer? Vai vir a crença limitante porque ela está lá dentro do seu subconsciente. Qualquer dia a gente pode falar mais a fundo sobre esse assunto, mais específico sobre crenças limitantes. Inclusive, se você quiser que a gente converse sobre isso, eu quero muito que você coloque aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, se você quer que a gente fale a respeito de crenças limitantes, que eu acho que é um assunto fantástico. Primeira coisa que eu fiz depois de entender o segredo da vida foi pesquisar sobre essas crenças limitantes, sobre esses paradigmas, e tentar voltar lá atrás e refazer tudo e transformar, porque tá tudo aqui dentro, tá tudo dentro do nosso subconsciente. Então, outra coisa que você precisa entender, que além da lei da atração, você precisa entender que tudo que a gente pensa acontece. E aí, pra gente materializar alguma coisa, um desejo, uma vontade, a gente precisa, antes de tudo, pensar. E quando a gente pensa, a gente precisa acreditar. E foi isso que eu fiz no decorrer desses dias. Hoje são 12 dias que eu estou fazendo isso. É muito pouco tempo, né? Perto da eternidade que eu quero fazer. Quero fazer isso pelo resto da minha vida, porque eu já tenho colhido muitos frutos. E eu acho muito importante registrar isso aqui, porque isso aqui pode salvar uma vida. Então, eu sei que pra você que nesse momento tá passando por uma situação difícil, você vai falar que isso é uma bobeira. Não é
Não, eu te entendo perfeitamente. Eu passei por uma situação parecida com a sua. Eu estava, assim, jogada no fundo do poço, me sentindo muito, muito mal por tudo que estava acontecendo comigo internamente, pela ingratidão que eu estava sentindo, sabe? Pela dor que eu estava sentindo sem motivo. Eu estava me sentindo mal até por isso, né? Então, entender essa questão da lei da atração, e entender como que funciona essas respostas que a gente precisa receber para poder melhorar e para poder continuar crescendo na vida e se sentir bem e eliminar esses paradigmas, me fizeram enxergar muitas outras coisas. Então é como se eu fosse entrando numa floresta, né, desconhecida. Eu falo floresta porque poderia ser uma rua desconhecida e tal, entendeu? Vamos entrar numa rua, uma cidade desconhecida, e aí você começa a entrar em várias ruas, várias vielas, desce escada, sobe ponte. Então você vai mapeando aquele ambiente com várias situações que podem acontecer. Então não dá pra você fazer isso com a mente fechada, tá? Você precisa realmente querer mudar a sua vida. Você tem que querer mudar. Porque se você não quiser mudar, não adianta você tentar fazer nada. Nem oração vai resolver pra você se você não quiser mudar. Você precisa estar inconformado com a sua situação. Você não pode aceitar o que você está vivendo agora. Você tem que entender que você merece muito mais do que isso. Você merece muito mais e muito melhor, tá? Você é um ser único, você é uma pessoa única aqui na Terra. Não tem ninguém igual a você. Eu sou professora de música e toda vez que eu vou dar aula de música, quando eu falo sobre timbre, eu sempre falo isso com os meus alunos. Que o timbre, ele é uma identidade sonora. Então, um som, ele nunca é 100% igual ao outro. Uma onda sonora nunca é a mesma. Justamente porque cada corpo, ele emite uma onda diferente. Então, isso se aplica totalmente a essa lei da atração que eu tô falando com vocês, que eu apliquei na minha vida e que deu muito certo. Bom, e como foi que eu comecei, né? Eu assisti ao vídeo dessa moça que eu falei pra vocês. Eu vou deixar até o link dela aqui, do perfil dela aqui do YouTube, pra vocês acessarem e assistir os vídeos dela, porque fez bem pra mim, vai fazer bem pra vocês também. Eu não tô aqui com objetivo nenhum de tomar, né, a importância dessa página na vida de vocês. Não, eu quero que vocês conheçam essa página mesmo. E principalmente a vida dela, né, a Mai, que ela é maravilhosa. E aí, o que acontece? Eu assisti um vídeo dela explicando a respeito da centelha divina, né? A respeito do eu superior, quem sou eu aqui na Terra, como que funcionam essa troca de pensamento e a importância disso. Então, isso me esclareceu bastante. Dito isso, eu fui despertada durante todos esses dias para acordar de madrugada para poder corrigir esses paradigmas que estavam impregnados na minha mente e me atrapalhando de avançar cada vez mais. E o interessante foi que sempre que eu acordava muito, muito disposta, porque eu realmente queria mudar esses pensamentos que estavam me atrapalhando de realmente descobrir quem eu sou. E aí eu acordava às 3 da manhã, né? Tenho acordado às 3 da manhã. Às vezes às 5 também, quando eu tô muito cansada, eu acordo às 5, não é despertador, eu acordo sozinha. Pego o meu livro da gratidão, que é uma coisa que a Mai ensina a fazer também no canal dela. E ali começo a agradecer por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou e mudar o meu pensamento, porque a nossa tendência quando tá passando por esse tipo de situação é só de reclamar, a gente só quer reclamar mesmo, a gente quer pôr pra fora o que tá de ruim dentro da gente. Só que a gente não sabe que quando a gente faz isso, a gente tende a atrair mais coisas ruins, a gente não vai mudar a nossa situação pensando e falando coisas ruins que estão acontecendo com a gente. O que vai mudar a nossa situação é a gente mudar a nossa mentalidade. Você não precisa de muita coisa para isso, você só precisa de mudar o seu pensamento de negativo para positivo, de ruim para bom, tá? De mal para bem. Então, pensa nesse sentido, que toda vez que você imaginar qualquer coisa ruim, você já vai lembrar, não posso pensar assim. Só que, gente, tem coisas que estão tão impregnadas na nossa vida, no nosso dia a dia, que é muito difícil você pensar e ficar se policiando o tempo todo sobre isso. Por isso que é muito importante que você busque informações sobre o que são, como que é, quais são esses pensamentos, quais são esses paradigmas que a gente tem que nos sabotam, tá? Que nos impedem de evoluir.
Porque até mesmo durante a pandemia, eu adquiri vários cursos para poder melhorar o meu negócio, né, como empreendedora. E nenhum desses cursos eu consegui aplicar o conhecimento que eu adquiri ali, porque justamente eu estava com as minhas crenças limitantes, com os meus medos, com as minhas limitações que eu estou trabalhando para poder retirar eles definitivamente da minha vida. E isso, eu já tenho feito isso, mas é um processo e eu tenho toda a paciência do mundo, toda a calma, e eu sei que isso vai ser rápido, né? Já tenho tido resultados com isso. Bom, o que mais que eu posso falar a respeito dessa situação que eu vivi? Aí eu acordo às 3 da manhã, faço o meu momento de agradecimento, faço o meu momento de encontro com o meu eu superior, que é esse momento na qual eu peço perdão, eu faço o Ho'oponopono, que é uma oração havaiana. Essa oração, ela não é, gente, um ritual para você levar como uma reza. Não, não é, tá? São palavras que inclusive tem na Bíblia, né? Que você precisa se arrepender das coisas ruins que você faz. Você precisa pedir perdão para quem você, né, magoou, atingiu, fez mal. Você precisa ser uma pessoa grata, já acreditando que aquela pessoa te perdoou e que você não tem mais essa culpa, você não precisa carregar mais culpa de nada. E você precisa amar a si mesmo e amar ao próximo. Então, é basicamente isso a oração do Ho'oponopono. É claro que isso aqui é só um resumo para vocês entenderem o que eu fiz durante esse período de transformação. Uma coisa interessante também, importantíssima falar aqui, eu fiz PNL, né? Eu fiz, na verdade, uma reprogramação neurolinguística, veja que só. Eu fiz uma reprogramação neurolinguística, que foi substituir as antigas crenças, os antigos paradigmas por novos paradigmas. Então a gente não tira o mal da nossa vida, a gente troca o mal pelo bem. Então, se você não tá tendo resultado com as crenças que você tem hoje, provavelmente você vai precisar trocar essas crenças. Entende? Então, eu até conversei com 2 amigas minhas sobre esse assunto e elas se interessaram bastante porque elas viram que eu estou diferente, que eu não sou mais a mesma Sabrina, embora estou em processo, porque muitas vezes eu sinto que a velha Sabrina tenta ressuscitar, mas eu não deixo ela ressuscitar. Deixa ela quietinha aí e fiquem só como lembranças e experiências de quem eu era e de quem eu não sou mais. Então, essa reprogramação neurolinguística eu fiz com o Dr. Hélio Couto, né, que agora eu considero ele o meu mentor. Fiz de graça no site dele, não tenho vergonha de dizer para você. Inclusive, você pode ter acesso a ele. É só você acessar o site dele e se inscrever lá, se matricular no curso de reprogramação neurolinguística, que é sensacional, gente. Você pode fazer essa reprogramação lavando louça, não atrapalha a sua rotina, você não precisa ter tempo para fazer isso, porque ele vai reprogramando a sua mente, o seu subconsciente, enquanto você tá fazendo suas tarefas do dia a dia. Né? Então ele dá as orientações certinho lá de como fazer. Eu tô falando pra você acessar o site dele, porque você vai encontrar aqui no YouTube também alguns áudios dele, com algumas alterações, com fundo musical, e eu queria muito que você, que precisa, acessasse o site dele, para você prestigiar também o trabalho dele, né? Porque as pessoas, quando elas nos fazem o bem, a gente precisa ser grato, a gente precisa aprender a retribuir. Então, ele me fez um bem, foi muito importante para mim essa fase de reprogramação que eu ainda estou fazendo e já consegui muitas coisas, já consegui bastante mudança na minha vida, inclusive em questão de casa, que eu era uma pessoa que eu não gostava de organização, eu era uma pessoa que, não é que eu não gostava, eu não tinha tino pra coisa, sabe? De ficar arrumando, limpando, aquela coisa. Hoje eu não consigo ver nada fora do lugar que eu quero arrumar, que eu quero consertar. Então, isso tudo fruto da reprogramação. E ele também fala muito sobre física quântica, essa questão justamente que a Mai fala no site dela, né, no YouTube dela. E ela segue outros estudiosos, ela fala sobre o Kybalion, né, que é um livro hermético, e são assuntos que vão um pouco mais pro lado da religião, mas que fazem todo sentido, né, física quântica também. E aí, eu sei que
talvez, né, você que tá aqui comigo até agora e tá ouvindo eu falando, gente, essa mulher tá ficando louca. A gente pensa isso mesmo, porque a gente não tá entendendo o que a pessoa tá falando, mas mesmo assim tá ouvindo, né? Então, se você tá comigo até aqui nesse vídeo, eu quero muito que você faça o que eu tô te falando. Muda os seus pensamentos. Para de pensar negativo, começa a pensar positivo, muda essas crenças limitantes que você já tem. Como? Já acabei de falar. Acesse o site da Mai, segue ela, assiste os vídeos que ela tem. O que você achar que é útil, absorve. O que você achar que não é, deixa quietinho. Na hora certa vai abrir pra você, porque tudo tem um tempo. O que acontece? Eu troquei uma vez um livro meu por esse livro aqui. Na época, acho que foi em 2008, se eu não me engano, eu não lembro nem quem foi que trocou esse livro comigo, vou falar a verdade pra você, não lembro. E na época, 2008, nós já estamos em 2020, gente, mais de 12 anos, não sei se é 2008 ou 2012, não, tem 8 anos que esse livro está comigo. O que acontece, gente? Esse livro aqui não fazia sentido pra mim naquela época, porque não era o que eu estava procurando, não tinha caído a minha ficha ainda, entende? Então, agora que caiu a minha ficha, eu tô lendo ele, ainda não terminei, mas eu confesso pra vocês que é eita atrás de eita, tá? E eu tentei assistir o filme deles na época, também não consegui, tá? É da Rhonda Byrne. É The Secret. Você já deve ter ouvido falar desse livro, mas só ouviu falar, né? Eu não, estou lendo, estou estudando e logo no primeiro capítulo ele já conta o segredo, ele não fica enrolando o livro todo, não tem aquele suspense para chegar. Não, eles querem que você saiba disso o quanto antes, entende? E logo no início do livro ele fala que o segredo é a lei da atração. Você atrai para si o que estiver passando em sua mente. Gente, isso é muito poderoso. Quando você entende isso, até mesmo você que lê a Bíblia, você que é uma pessoa mais religiosa, você vai ver que na própria palavra fala a respeito desse assunto, de uma linguagem, né, própria para a época, sobre esse assunto, mas que faz todo sentido, todo sentido. Você sabe disso, mas você não quer acreditar por conta da sua crença limitante. Então, você precisa tirar essas crenças limitantes e começar a estudar sobre o assunto se você quiser ter o resultado que eu tive, tá? Eu alcancei muitas coisas boas agora nos últimos dias, coisas que eu não esperava. Depois eu vou compartilhar com vocês todas elas, mas ainda é muito recente. Eu quero poder ter eu fico um pouco emocionada, mas eu quero poder ter um momento só para isso, só para passar para vocês as coisas que eu conquistei através dessa mudança, tá? Então aqui, ó, o legal é que ele faz um resumo sobre cada capítulo. Então todas as partes importantes do livro ele vem resumido. Gente, como que ninguém lê esse livro? Sério, é a resposta de tudo que a gente precisa para a vida. Então, o que eu achei interessante porque antes de ler esse livro, eu já estava pensando, antes de ter contato com a Mai, eu já estava falando até isso com meu esposo e com minhas amigas também, que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é um pensamento e o que é uma realidade. Então, se você pensou, aconteceu ou vai acontecer, entende? Que a maioria das coisas ruins que você pensa acontece. Isso tem uma justificativa, isso tem um porquê. Ah, mas eu só penso em dinheiro. Tá, mas lá dentro de você tem uma crença limitante te falando que dinheiro é sujo. E aí isso te repele o dinheiro da sua vida. Sabe, você é uma pessoa que quer ser saudável. Você não quer ser uma pessoa diabética, você não quer ser uma pessoa hipertensa, não quer ser uma pessoa obesa. Mas dentro de você tem uma crença falando justamente o contrário. Então o que vale é o que está no seu subconsciente. Você precisa urgente mudar isso. E a única maneira de fazer é reprogramando a mente, tendo acesso a novos paradigmas, as novas crenças, né? Crenças boas, coisas que realmente vão te elevar, vão te fazer crescer, evoluir, desenvolver. Eu confesso para vocês que não é uma coisa muito fácil estar falando sobre esse assunto aqui nesse canal, mas eu senti vontade de fazer isso porque eu não consegui pensar na situação de eu estar bem e saber que outras pessoas podem estar passando pelo que eu passei, né? Pelo fato de ter sofrido um lapso de depressão, porque eu não cheguei, né, a tomar nenhum tipo de atitude que viesse a querer tirar a minha vida, mas pensei, né? Mas eu pensei e já cancelei todos esses pensamentos.
E outra coisa que eu faço também, que eu esqueci de falar aqui, que eu vou falar rapidinho, porque eu já vou encerrar esse vídeo, é a meditação. A meditação eu já fazia antes, mas eu nunca fiz do jeito que eu tenho feito agora, tentando conectar o meu eu inferior, que sou eu aqui na Terra, com o meu eu superior, que é a divindade, né, que é Deus lá no céu. Todos nós chamamos de Deus aqui no Brasil, né? Falamos Deus, que significa no Criador, o dono, o Todo-Poderoso. Então, e se você não acredita nisso, gente, que eu aprendi também, é que isso não descarta, isso não significa que não é real, que não acontece, que não existe. O fato de você não acreditar não significa que isso não existe, que não acontece, tá? Simplesmente você não tá usufruindo de uma forma abrangente sobre uma realidade de um fato. Você tá usando só alguns pedacinhos da realidade, mas não tá tendo acesso ao todo, a situação completa, tá? Então, de certa maneira, você está limitado. Mas a gente respeita, né, as pessoas. Inclusive, eu vou contar aqui pra vocês brevemente uma experiência que eu tive a respeito disso, do fato de você respeitar as pessoas, né, as decisões das pessoas e continuar seguindo o seu caminho, seguindo a sua transformação e entendendo que você tem que mudar você mesmo e que você é muito importante e que você não deve desvalorizar, você não deve descartar nada que for pra você, tá? Tudo que for pra você vai vir e vai vir da melhor maneira. Então acredite, aceite, receba todas as bênçãos, toda a paz, todo o amor e tudo aquilo de bom que a vida tem pra oferecer pra gente, tá? Porque a gente não tá aqui nessa terra para poder ficar quebrando cabeça, para poder ficar sofrendo, não. A gente tá aqui nessa terra para comer o melhor dela, para onde a gente botar a planta dos nossos pés prosperar, tá bom? Foi para isso que a gente foi chamado. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, eu não sei como que vai ser a repercussão desse vídeo, mas eu espero que seja muito boa e que ele te ajude de alguma maneira. Gostaria que você colocasse aqui embaixo uma sugestão do que você quer que a gente fale sobre esse assunto aqui, se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre esse livro, se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre o Caderno da Gratidão, se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre esse assunto maravilhoso que realmente tem o poder de transformar as nossas vidas. E em breve voltarei com mais relatos, né, com mais fatos para poder compartilhar com vocês como uma forma de experiência e de motivação, para que você também consiga a transformação que você precisa na sua vida para seguir e fluir da melhor maneira possível aqui na Terra.